Diminuir um pouquinho também a legenda pra ficar melhor. Tá muito grande. Ele vai ficar bem, pois opta em viver uma vida ao lado de Julia nas pacatas montanhas na qual eles se encontraram. O mal por hoje está vencido e ainda há espaço para alegria na vida do homem que salvou a Europa. Interessante. Então aí, vamos de 1000. Eita, que agora foi longe. 100 anos depois. The Castlevania Adventure. O período entre Curse of Darkness e The Adventure é outro que não sabemos muitos detalhes. Tudo o que dá pra concluir é que Trevor sobreviveu, graças aos cuidados de Julia, e ele teve filhos com Sypha Belnades, injetando um pouco de afinidade mágica em suas veias. De resto, foram mais ou menos 100 anos de sossego, sem a presença direta do vampirão. Isso nos leva a Christopher Belmont, um dos, se não o personagem menos lembrado da família. Sua aventura se passa em 1576, com o ressurgimento do Castelo da Lenda. Apesar de não ser um episódio com muita coisa pra se conversar, é de conhecimento que Drácula teve um pouco de tempo pra esticar as pernas antes de ser impedido pelo caçador, visto seus ataques a algumas vilas de Valáquia. Isso mudou quando o jovem Chris tomou o chicote de seu antepassado e entrou no castelo do Cramunhão pra descer a lenha nele, em sua primeira ressurreição centenária. É este duelo que inicia a lenda do vampiro Drácula, que retorna uma vez a cada 100 anos, e que dá o nome original a este jogo. É por isso que tem essa lenda de que volta 100 anos, porque é aqui que começa. Retorno de Drácula não necessariamente ocorre uma vez a cada 100 anos. Como visto na cronologia, o Rei Demônio Drácula retorna quase uma vez por século, de acordo com a lenda, para enfrentar o caçador de vampiros do Candelé. Isso é porque o poder negativo inerente ao espírito humano o acorda. O exemplo específico disso é que o ritual de ressurreição Isso é em 1792, em outras palavras, o Rei Demônio revive uma vez a cada 100 anos. É uma tradição transmitida pelo povo, isso é um ciclo, não um ciclo rígido de 100 anos. Drácula revive em resposta ao coração perverso das pessoas e à fé em Deus enfraquecida. No universo de Castlevania, uma lenda diz que o Drácula retorna uma vez a cada 100 anos, porém, no segundo jogo, dizem que Drácula pode retornar antes. Vai esclarece que a lenda é apenas isso, uma lenda. E G.A. diz que a fé em da humanidade é o elemento mais importante para o retorno dele. Grimoire of Souls segue uma interpretação parecida. Drácula Densetsu, ou A Lenda do Drácula. É aqui também que Christopher se torna o herói lendário no passado de Simon. O encontro acaba e o caçador sai vitorioso, porém ignorante. Antes de bater as botas de vez, Drácula usa o restante de seus poderes mágicos para se transformar em névoa e fugir do golpe fatal sem ser percebido. Maldito. Logo, apesar do vampiro ter sido derrotado, vale enfatizar aqui que Christopher Belmont não matou Vlad Tepes em seu primeiro encontro. Sem ter ideia de que como assim primeiro? Tem outros? Chris volta para sua vila e para sua família, dando final ao pequeno arco do jogo de Game Boy. Antes de prosseguirmos, existem duas observações interessantes que eu gostaria de fazer. A primeira delas é que, segundo a linha do tempo oficial, a família Bartley, a mesma de Elizabeth Bartley lá do Castlevania Bloodlines, foi a possível responsável pela ressurreição de Drácula nesse jogo. Isso cria uma conexão de quase 350 anos entre os dois episódios, o que é bastante legal. A outra é o curioso fato do castelo desabar no final, mesmo que o Drácula tenha sido derrotado. A gente sabe que o castelo se vai apenas quando o vampiro morre, mas a explicação para isso está no próprio enredo. Se o Drácula usou sua magia restante para fugir como névoa e o seu castelo é a fonte da sua magia, então fica claro que ele desmoronou porque a fonte secou. Tchau, tchau, Drácula! Bom ponto. Bom ponto. Aí, cara, quase Revenge. Após seus lendários feitos realizados no primeiro game, Christopher se tornou conhecido na região de Valáquia, ganhando como recompensa alguns aninhos de paz para que ele pudesse criar e treinar seu filho Soleil, que, ao fazer 15 anos, herdaria o título de Caçador de Vampiros. Quando a data de sua oficialização chega, os moradores locais preparam uma espécie de cerimônia religiosa comemorando o sucesso do futuro caçador, que agora já possui a idade e a habilidade para zelar pelo vilarejo e formar uma dupla com seu pai. O rito de passagem é concluído sem problemas, conferindo a Soleil... Pergunta, onde está o card? Aí o cara não joga na bexiga, essa bexiga, cadê ele, hein? Poder sagrado. Será que ele tá vivo? Assim, ele vive muitos anos, né?
É tipo... Só que essa história tem um porém. Durante 15 longos anos, o Conde aguardou pacientemente em sua forma nebulosa pela chance de se vingar, mantendo sua presença oculta de tudo e de todos, e, na mesma noite do ritual, o jovem Belmont é manipulado pelo espírito de Drácula. Graças à influência do Coisa Ruim, Soleil desaparece sem deixar rastros. No dia seguinte, a Valáquia se vê coberta pelas sombras de 4 castelos, criados como obstáculos no caminho de Christopher, enquanto Drácula planeja usar os poderes do filho dele para ressuscitar seu corpo. Sem ter outra escolha, o lendário caçador de cabelos longos, que agora está mais velho, experiente e provavelmente puto dos cornos, se direciona a estes castelos para salvar sua criança e dar um fim completo ao vampiro lafranhudo. Como isso acontece? Jogando um baita jogo bom, ué. Crystal Cast. É pior que é bem preto e branco, né, esse jogo. Entre a introdução Diferente e dos o final jogos. da história, vemos que Chris conseguiu salvar seu filho, forçando Drácula a usar os poderes dos espíritos dos castelos manifestados anteriormente para reviver seu corpo. No fim, pai e filho derrotaram Drácula juntos, a primeira e única ocasião documentada onde 2 Belmonts lutaram lado a lado contra o vampirão. Ou, pelo menos, é o que diz na versão americana, que nesse caso é muito mais legal que a japonesa. E não, o trailer do Smash não conta. A vitória É dupla apenas em inglês. O esquema de Cone foi esmagado pelo poder de amor de um pai pelo seu filho. A versão ocidental do episódio diz que a combinação dos poderes de Christopher e Solie derrotou o Drácula. Hoje não japonês que de algo mais genérico, mas que corresponde melhor ao gameplay. Vitória conquistada mais uma vez. E agora, Drácula é eliminado completamente. No entanto, temos de ponderar sobre Soleil. Um Belmont ser dominado por um espírito maligno não é exatamente algo que você quer que passe adiante, certo? Isso resulta em uma espécie de queima de registro, na falta de outra palavra. Apesar de ter derrotado Drácula 2 vezes, Christopher assegura que apenas uma de suas vitórias, a primeira, seja passada adiante nos contos de história da família. A corrupção de Soleil não é um episódio singular, mas essa é uma história para depois. Então aí só passa, tipo, ó. Vencer essa veia aqui, tá bom? E eu sei, nossa senhora, quantos anos? Tá, pera. Castlevania. Só Castlevania. Caraca, que som! Eita, cara, que trilha boa! It's motherfucking Simon time, bitch! Foi aqui que tudo começou, lá no Nintendinho. Se a gente fuxicar detalhes mais específicos dessa história, encontramos que os desenvolvedores originais tinham um plano para um enredo maior. É aqui, por exemplo, que Christopher é citado pela primeira vez. E mesmo aqui, algum passado de retornos do Drácula já era parte do universo. Só que eu duvido o dó que eles sabiam o quão longe essa série ia chegar. Mesmo estando mais ou menos no meio da linha do tempo e contendo o provável Belmont mais famoso e reconhecido. No meio? Nós temos 1 hora de fora 3 horas, amigo. Castle entrega só o basicão. Um século depois de Belmont's Revenge, no ano de 1691, a humanidade se encontra novamente em um estado de fraqueza espiritual. Apesar de estarem comemorando o evento da Páscoa, a fé verdadeira das pessoas está manchada por inveja e maldade, abrindo espaço para que o Conde Drácula possa retornar. Durante as festividades, uma missa negra é realizada em um monastério afastado dos vilarejos da Valáquia, onde seus servos derramam sangue humano sobre um caixão com seus restos para transformar a sua forma decadente em Mun-Ra. Um raio parte os céus, anunciando o retorno do Lorde Maligno, junto de seu Castelo das Trevas. Sua volta ser no dia da ressurreição de Cristo parece uma provocação direta a Deus e também uma ironia do próprio destino. É uma caceta, viu? Esses caras são malditos, viu? Puta que da merda. Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui, tá? Esse evento só serviu para reforçar o boato que o Coisa Ruim volta a cada 100 anos. A tarefa de impedir que o mal se alastre recai sobre Simon Belmont. O Belmont mais nobre, Simon. Conhecido por ser o Belmont mais nobre do clã, mas a caracterização dele varia durante a saga. Em Judgment, eu não sei como faz isso aí, Judgment, tá? Ele busca se provar digno do nome da família, já em Grimoire of Souls, ele age de maneira mais otimista, representando um clássico arquiteto de gigante gentil.
Um homem com o coração de ouro e determinação sem igual, além de um shape que invejaria o maior dos bodybuilders. Ele invade Castlevania sozinho e, assim como seu antepassado, desce a lenha no vampirão para mandá-lo de volta pro Reino das Sombras. A vitória de Simon o transforma em uma figura lendária que é reconhecida por todos, com histórias de sua nobreza se espalhando pelo mundo. Infelizmente, a batalha deixou o herói muito ferido, e em seu último suspiro, Drácula lançou uma maldição sobre o caçador que o forçará a brandir o chicote mais uma vez, logo logo. Castlevania 2, Simon Cast. Então ele fez uma maldição para ele como diz o nome, voltar depois. Não entendi muito bem. Simon Cast. Não sei se é uma ressurreição aí. Ou 7 anos reencarnação. se passaram desde o último retorno de Conde Drácula. E, apesar da vitória triunfante de Simon, as coisas não ficaram exatamente melhores. O feitiço usado antes da morte do vampiro reduziu as capacidades regenerativas do corpo do loirão bombado. Suas feridas não fecham, deixando o caçador cada vez mais fraco e vulnerável. Para piorar, problemas parecem segui-lo onde quer que ele vá. O encantamento maligno que o afeta é como um chamado aos demônios do inferno. Por onde Simon perambula, a desgraça vai atrás. Beleza, é o que? É o Guts Berserk? Graças a isso, cidades fecham suas portas à noite e o grande herói que salvou Valak é tratado como um forasteiro. Ted e Angel maltratam Simon, culpando ele pelo retorno dos monstros. A tradução em inglês viu possível problema, mas aqui o sentido concorda. Eles estão com o raio de Simon e querem que ele vá embora. Seria desejado por onde quer que ele vá. Isolado e sem ajuda, Simon visita um cemitério no Morro dos Anjos, um local usado para o descanso eterno da sua família. Estaria apagada a chama da esperança? Seria este o fim de sua linhagem, através de uma herança incurável vinda de uma batalha passada? Pensativo e desmotivado, o guerreiro sagrado é surpreendido por uma misteriosa mulher que o encoraja. Lute contra as forças do mal, pois Deus lhe dará forças. Ela o informa que Drácula o amaldiçoou e que este é o motivo... Mulher misteriosa, não se sabe sobre essa estranha figura, mas é graças a que Simon descobre a maldição. Essa mulher já foi chamada também de cigana. E o enredo a descreve aparecendo em seu mínimo quase como um fantasma. De sua ferida nas costas não se curar. Além disso, o corpo do conde, destruído há 7 anos, começaria a se regenerar naquele instante e, quando a maldição atingisse o seu ápice e consumisse Simon completamente, Drácula voltaria à vida. A única maneira de impedir isso é recolher as 5 partes do seu corpo enquanto a maldição está fraca, para então queimá-las no local que o vampiro chamava de lar, as ruínas do seu castelo. Se Simon não botar a mão na massa agora, em 7 dias ele pode cavar mais um buraco aqui no morro. A parte engraçada é que a mulher especificamente aponta que o vampiro será derrotado para sempre caso seus 5 pedaços sejam queimados. Uma oportunidade singular de cortar o mal pela raiz e acabar de vez com a guerra contra o inferno. Este é o único episódio em que algo assim é citado como possível. Pelo menos até onde a gente viu. Energizado e com um novo propósito, Simon parte para dar um fim definitivo à lenda de Drácula. Como que ele volta? O cara tá tão motivado que nem os chefes querem lutar com ele, olha lá. Depois de bastante corre-corre de caixas de diálogo falando sobre noites horríveis, o caçador coleta os pedaços de seu inimigo. Olho, anel, coração, costela e unha, que você provavelmente conhece lá do Symphony of the Night. É hora de se dirigir ao castelo. Colocando as relíquias em suas devidas posições e se preparando para o unha ou dente? É uma pergunta. A relíquia de verdade, esse Symphony of the Night, é na verdade a unha com o nome traduzido errado. Já se perguntou por que é preto? Se é um dente, se vê surpreendido por nada menos do que um 6º pedaço do seu oponente. Suas presas, que estavam escondidas na sala de rituais. Simon luta contra uma versão mais fraca do Conde, um fantasma desincorporado que conta apenas com seu poder dentário, aprovado por 9 em cada 10 dentistas. Como você deve imaginar, essa batalha não foi tão intensa quanto a anterior, trazendo novamente a vitória para a humanidade. Pelo menos, foi o que ele achou na hora. Apesar de ter tido sucesso em sua missão de purificar o encantamento maligno e de ter sido o único belo... Simon reviveu o Drácula, com o contrário do que a Sam pode levar a crer. Simon não resistiu o Drácula para matar ele não. O retorno do Conde requer um sacrifício. Esse review aqui é o próprio Simon, que corre contra o tempo para impedir que isso aconteça. Drácula, como um fantasma enfraquecido, está acusando de subir, mas foi derrotado antes de reviver. Ah tá. Entendo. Que canonicamente chutou a bunda do Drácula 2 vezes seguidas, 3. Simon não conseguiu eliminar o Rei Demônio para sempre.
Será que a mulher que o informou estava errada? Ou foi alguma jogada maior do destino para que esta guerra se prolongasse? De qualquer forma, Simon derrotou o fantasma e quebrou a maldição, salvando a sua própria pele de uma morte precoce. O respeito dos Belmonts, uma vez quase perdido, voltou a se solidificar, resultando no crescimento de uma comunidade que viria a se tornar uma vila ao redor de onde a família residia. Neste ambiente, Simon gerou herdeiros que geraram mais herdeiros, dentre eles, um garoto de cabelos brancos chamado de Just, seu pequeno neto que viria a carregar o chicote. Ok. Just. Achei que fala esse nome. Bora lá. 1748, cacete. Acho que já me fala isso aí. Nossa, aqui, nossa. E ainda falta muito jogo, meu senhor amado. Esse é um episódio bastante interessante e também atípico dentro de todo o cenário de Castlevania, visto que Drácula não está presente aqui. Seus restos foram de base no final de Simon's Quest e ele voltaria apenas nas aventuras do netinho de Just. Ainda assim, este capítulo é muito importante para mostrar... Tá, em entrevista para Shane Bettin Ronzen, sei lá como faz aí, mas em 2003, IGA comentou que o objetivo desse jogo é mostrar algumas das coisas que o Campbell costuma lidar quando ainda não é a época para Drácula retornar. E também é por isso que o jogo não se chama Akunajo Drácula. No Japão é mais simplesmente Castlevania. Nem o Drácula nem seu castelo verdadeiro não aparecem aqui. É por isso. Seria tipo ó, isso aqui acontece como vive os Belmonts, né? Então, isso aqui é um jogo onde mostra a passagem de tempo entre um Drácula e o outro, e o que acontece, o que os Belmonts fazem enquanto não estão fazendo porreta nenhuma, literalmente. Enquanto o Drácula não vem. No retorno do vampiro, o mal ainda está correndo solto. Tô brincando, não faz porreta nenhuma. Ele fala. Se existe simplesmente uma mágoa dentro de um ser humano, isso já serve de abertura para as trevas fazerem seu trabalho. Isso nos leva a Just Belmont, o pequeno prodígio da família que herdou a Vampire Killer com apenas 16 anos. Bicho bom, bicho habilidoso e o mais importante, o bicho bonito, viu? Esquece a timeline, eu quero saber o que aconteceu aqui, ó. Com quem que os Belmonts se casaram para adicionar o DNA da família beleza de Afrodite? Beleza de Afrodite. Quer dizer, mais ou menos, né? Eu realmente queria saber. Just é um habilidoso guerreiro que conta com uma vantagem bastante única. O cara sabe soltar poderzinho. Não sabemos com exatidão com quem a Belmontada andou deitando, mas sabemos que no ano passado, Sypha injetou um pouquinho de sangue mágico na família. Parece que o gene mágico Belnad se manifestou só agora. A história do personagem começa após este herdar o chicote da família, recebendo no processo a missão de dar um fim nas partes do Drácula. Nesse meio tempo, seu amigo de infância Maxim parte em uma missão de treinamento para se tornar tão poderoso quanto Just, provavelmente porque o garoto sabe fazer isso. Maxim se sente inferior a seu colega de infância, percebendo que uma barreira foi erguida após este se tornar um caçador. Sua missão de treinamento corrigiria essa distância. Durante sua expedição, que dura em torno de 2 anos, Maxim é guiado por uma voz misteriosa que o leva até as relíquias de Drácula, que novamente se formaram sabe-se Deus por quê. Sem compreenderem que encrenca estava se metendo, o jovem guerreiro entra em contato direto com as ferramentas do caos, e com isso acaba gerando um espírito maligno. Devo ressaltar que este não é o espírito do Drácula. Drácula Espectro, o final central dessa história não é o Drácula, mas um espírito que nasceu do poder de suas relíquias e do sentimento negativo de Maxim. No final do jogo, esse vai ser para ele com o Drácula, mas porque obteve a relíquia e não por ser um vampiro de fato. Round of the Blood estabeleceu que Drácula não retornou no período entre Simon e Hitch, 1792. Então esse jogo 48 obedece isso, tá? Se o cara não renasceu entre 1691 e 1790, não tem como 1740 ele renascer. Seus registros do que aconteceu são eliminados de sua memória e só o capeta sabe o que ele fez nesse Eita, são milhares de dias de Castlevania, período. O que sabemos com certeza é que 2 castelos foram manifestados usando seus poderes, um para o espírito de Maxim e outro para o maligno. Ainda dominado, o rapaz usa de suas capacidades para sequestrar
Lydie, uma amiga de infância da vila que tem aquele quesinho de interesse amoroso para ambos os garotos. Já não basta disputar chicote, né? Tem que disputar mulher também. Ela será usada em um sacrifício pelo espírito maligno para aumentar seus próprios poderes e apagar de vez o espírito de Maxim, tornando assim o seu castelo o único que existe. Essa é a deixa para a história de Just realmente começar, onde Maxim retorna de seu treinamento de 2 anos para informá-lo do desaparecimento de sua amiga querida. Ambos partem em uma missão até o local onde Lydie possa estar, e após uma densa névoa, tcharam! Bem-vindos a um castelo do Drácula? Maxim urge Just a prosseguir sozinho, pois ele está meio combalido. Ótima ideia, né? Eu sei. E Just segue adiante para explorar a estrutura maligna, que é onde o joguinho começa lá no Game Boy Advance. Durante sua busca, o protagonista de cabelos brancos se depara com um ambiente instável, que parece transitar entre realidades diferentes, fruto de ambos os castelos coexistirem graças ao espírito invadindo o corpo de seu amigo. Inclusive, ter 2 estruturas e 2 almas diferentes controlando as coisas é algo que a nossa amiga Dona Morte não gosta muito. E, assim como os 2 caçadores, ela também está presente aqui em uma missão pessoal. Curiosamente, ela acaba sendo a entidade que mais informa o jovem Belmont do que está acontecendo. Seu objetivo neste lugar se resume a permitir que o espírito maligno beba o sangue de Lydie para que Maxim seja apagado e o seu castelo respectivo desapareça, permitindo que o restante sirva de morada para o seu mestre. Just também descobre que a indefesa loirinha foi escolhida justamente pela sua ligação de infância com o seu sequestrador, tornando seu sacrifício mais poderoso. Quanto maior é a ligação entre o bebedor de sangue e a sua vítima, mais forte o mordedor se tornará. O plano parece estar funcionando direitinho, visto que Maxim está tendo alguns probleminhas para se manter no controle de seu próprio corpo. Suas atitudes ficam mais imprevisíveis e sua parte boa se vê cada vez mais sobrepujada pelo espírito do mal. Cabe a Just sair por aí coletando os pedaços do Drácula para resolver essa situação. Ainda bem que ele é um jovem bastante habilidoso. Após bater bastante perna pelos 2 castelos, os 2 amigos se encontram para o inevitável embate final. Antes que o espírito possa tomar posse completa do corpo do moreninho, Just salva o dia relembrando Maxim dos churrascos de final de semana. Se vendo sem opções, o espírito toma as relíquias de Drácula para si, assumindo uma forma física similar a como você acorda numa segunda de manhã, depois de um domingo de bebedeira. Apesar de poderosa, ela nem de perto oferece a mesma resistência que o Draculinus ofereceria em sua forma completa. Durante a batalha, o espírito até mesmo aponta que subestimou um poder que não conhecia, provando novamente a capacidade do nosso jovem de cabelos brancos. Mesmo sendo derrotado, o espírito saboreia a certeza que a linhagem de Just jamais vai se livrar do destino de combater as trevas. Drácula voltará. Os 3 amigos fogem do castelo falso do Drácula e a coisa meio que fica por isso. Não sabemos muito o que acontece com estes personagens após o final de Harmony, exceto se você bancar o designer de interiores e deixar essa sala aqui bem supimpa. Aí acontece isso. Ah não, pera, cena errada. Isso aqui. A família Kirchine desaparece do mapa, mais ou menos como aconteceu com os Gandolf lá do Lament. E o único resquício de seu possível paradeiro é a espada de Maxim parar nas mãos de Eric lá no Portrait of Ruin. Se eles têm algum parentesco ou se foi apenas um artefato passado adiante para os Lecard, só Deus sabe. Do futuro de Harmony, a gente só tem um abracinho de Lydie pra trabalhar mesmo. Este romance pode ter gerado a continuidade da família que marcaria Castlevania para sempre com uma frase miserável e mal dublada. Die, Monster! Morra, murcho. 1700. Umbo of Doom. Rudy. Aqui é o que falou, né? Eita caceta, tudo em japonês. Você conhece Round of Blood, certo? Joguinho do Ricardo Belmonte e da Maria Renenta, dois dos mais icônicos personagens de Castle que representam os anos 90 em sua totalidade. O que a galera muitas vezes esquece é o quão importante é este capítulo para a história de Castle, visto que ela é a última vez que um Belmont troca porradas diretamente com o Drácula antes da Batalha Lendária de 99. Chocante, né? Com tantos Castlevanias lançados até hoje, é até engraçado lembrar que a família lutou apenas 7 vezes contra o vampirão durante todo o decorrer da saga, pelo menos até onde se sabe. O episódio de Richter dá início ao arco que finaliza a era de caçadores de vampiros lendários e olha, ainda bem que vem um jogo tão bom, mas estou divagando. Pouco mais de 100 anos se passam desde a derrota de Drácula pelas mãos de Simon, e o mundo finalmente consegue respirar um pouco de paz depois de tanta desgraça. É essa calmaria que abre as portas para que os agentes do caos possam trabalhar em segredo. E um dos seus mais devotos sacerdotes, Shaft, coloca a mão na massa para trazer seu Lorde de volta à vida através... Trabalho de Shaft.
Charity não tem uma descrição detalhada nem no remake. Curiosamente, a descrição que oferece mais detalhes sobre o passado dele vem do CR Pachinko Akumajo Drácula, uma máquina conhecida pelos fãs como Erotic Violence. Não sei nem o que tá falando aí agora. Que também é loira. Eu tô começando a ver um padrão, hein? Drácula está e o bicho tá puto de ter ficado tanto começando a ver um padrão. Pra se vingar da humanidade, ele resolve já virei o segundo nas vilas da região, como também sequestra algumas das moradoras. Dentre elas, Annette, namorada de Richter. Uma ideia pouco inteligente considerando o placar até agora. Curiosamente, a primeira pessoa a se manifestar contra as forças do mal não né? Tá 7-0 aí, eu diria. Do Paraguai, e sim uma pequena menina de 12 anos, filha de aristocratas, chamada Maria Renard, que compartilha um parentesco distante com a família dos caçadores. Durante o ataque do Drácula, os pais dela foram mortos, mas ela sobreviveu. Apesar de uma garota tão jovem ir atrás do vampirão ser uma ideia um pouquinho boba, a coragem de Maria não deve ser subestimada. Ela conseguiu adentrar no Castelo das Trevas sozinha, mas caiu em uma armadilha graças à sua imaturidade e sua falta de poderes. Cabe então a Richter, que estava fazendo sabe Deus o que nesse meio tempo, a ir lá... Ataque surpresa. O guia oficial de Drácula entrega um detalhe interessante. Richter não chegou a tempo de impedir o ataque de Drácula porque morava longe da cidade. Da introdução a cavalo do herói. Que o Lorde Vampiro está causando. Que chato, né? Herdar o dever da família, etc. Mas ele faz isso direitinho, resgatando todas as reféns do castelo, incluindo a Maria. E veja só, em vez de voltar pra casa pra assistir o youtuber favorito dela, a Pestinha resolve ficar para que juntos eles possam derrotar o cara que causou essa situação toda. Antes de ser resgatada, Maria foi vítima de algum ritual pelas mãos de Shaft, resultando na liberação de seus poderes ocultos, representados através da forma das 4 feras divinas: Genbu, Byakko, Seiryu e Suzaku. Com esse pequeno zoológico em mãos, a loirinha se prova essencial na derrota dos demônios no castelo do Drácula. Cacete. Pois é, Richter recebeu ajuda durante boa parte da sua aventura em Round of Blood. Na verdade, dá até pra se dizer que o que acontece lá no Symphony se você perder a primeira batalha, serve de uma representação mais fiel dos eventos descritos por aqui. No enredo, Richter não derrotou Drácula sozinho, ele teve a ajuda da Pirralha. Já que tocamos nesse assunto de ajuda e cooperação, você sabia que o tipo sanguíneo do Richter é B e o da Maria é AB? Em uma época onde havia pouco espaço para escrever, era comum os desenvolvedores listarem o tipo sanguíneo dos personagens como forma de detalhar sua personalidade e suas interações de maneira resumida. O tipo sanguíneo para os japoneses funciona mais ou menos como o zodíaco para nós, e é por isso que sabemos que Richter é um Jikocho, ou egoísta, e Maria é Kawarimono, ou excêntrica. Richter é um cara que trabalha melhor sozinho, é criativo e impetuoso e diz tudo que vem à mente. Maria é espiritual, sociável e encantadora, mas com temperamento então tipo, os dois são contrários, mas é tipo yin yang. Complicado. Os tipos B e AB também são chamados de caçador e humanista. A combinação de ambos significa que eles vão trabalhar muito bem juntos desde que não fiquem no caminho um do outro. O que reflete bem como o jogo funciona, não é mesmo? Caraca. Quem diria que Round of Blood tem tanta curiosidade sobre sangue, né? De qualquer forma, as meninas são resgatadas. Nome do bagulho, tem sangue no bagulho. É derrotado não uma, mas 2 vezes, o Conde é mandado para o inferno e os 2 heróis voltam para sua vila. Richter foi bem sucedido e Maria termina adotada como parte da família Belmont. O que ele não esperava é que o mal tinha uma cartada na manga. Ih, rapaz. Vai que o fede, né? Já ficou adotada, né? Tipo, mesmo a família fez... morreu, né? Toda a família dela. O período que acompanhou a vitória dos Belmonts foi similar aos eventos que precederam Round of Blood, uma merecida calma após uma série de batalhas perigosíssimas. Richter e Maria são tidos como heróis e a paz volta a reinar novamente. 4 anos se passam sem que são tidos como heróis calma após uma série de batalhas perigosíssimas. Richter e Maria são tidos como heróis e a paz volta a reinar novamente. 4 anos se passam sem grandes eventos memoráveis para nenhuma das partes envolvidas na batalha anterior. Porém, numa fria noite, Richter Belmont estranhamente desaparece, carregando consigo sua relíquia de família. Maria desesperadamente busca pelo caçador. Sem sucesso, ele se foi. Sem outra opção, a corajosa garota, agora uma jovem adulta, parte atrás de seu amigo, numa busca que dura 1 ano. O que ninguém esperava é que durante o desaparecimento de Richter, Castlevania, o Castelo de Drácula, voltaria a surgir. Um presságio para o retorno do Lorde, derrotado há apenas meia década. E adivinha só, o cara que pode enfrentá-lo tá sumido. Ferrou!
Mas, Ferrou! como uma defesa contra a cartada do mal, uma força contrária também despertava para investigar o estranho acontecimento do retorno do castelo. Nem a pau. Off the Cast, evento de Off the Cast Return. Symphony of the Night, esse aí é do Alucard, né? Esse eu acho que é do Alucard. Interesting. So you Interessante. two know my true identity. And Minha see vez the em path busca I de carregar started. minha história aí na sua linha do tempo. What the fuck? Very well. I will tell you how I defeated my father for the Foi a second time. segunda vez. Alucard? Se você chegou até esse ponto do vídeo, é bem provável que já conheça bem a história de Symphony of the Night, É. certo? Filho do capeta entra pelas portas do Ah, tá. inferno para descer a sova no pai. Coisa básica. Só que é bastante interessante observar como Symphony foi um jogo que mudou não só a jogabilidade de Castle, como também seu estilo de apresentação e estética. Esse game aqui foi o primeiro da saga a realmente apresentar uma narrativa 100% gótica, com personagens mais sérios buscando um público mais adulto. Isso é representado Tá. de diversas formas, desde estilo de arte pelas mãos da Yami Kojima, até a ideia da história que lida com temas mais pesados como patricídio ou a manipulação de memórias Patricídio. dolorosas da morte de um ente querido. Mas o que importa pra gente no momento é que Alucard é a estrelinha da vez. O meio vampiro decide explorar o porquê diabos Castlevania está de pé novamente. E o que raio aconteceu que os Belmonts não foram lá dar um fim nas coisas. Temendo o pior, ele pega as relíquias de sua família, herdadas de sua mãe, e segue adiante para o castelo. Alucard. É recebido logo na entrada pelo comparsa do Drácula, a Dona Morte, que tomou uma cacetada tão grande do Richter há 5 anos atrás, que agora tá usando bandana pra esconder a rachadura no crânio. Sua existência nesse castelo confirma que essa aqui realmente é a sua antiga casa, apesar de diferente graças a ser uma nova encarnação. A Caveiruda exige que o filho do patrão largue o que quer que ele esteja fazendo e vá de volta pro seu caixão. Felizmente, Alucard acordou num dia teimoso e insiste em continuar sua cruzada contra seu pai, ignorando o convite da morte para se retirar do castelo. Tomaram fora do vampirinho leva a esquelética entidade a roubar suas relíquias de família, adicionando furto aos crimes de guerra cometidos pelos lacaios do Drácula. Meu Deus, meu. Só, os caras roubaram tudo. Que maldito, mano. Que maldito. Não, você já teve matança, já teve roubo, já teve ataque à bruxaria, já teve tudo e tudo. Aí vai. Ah, faltou isso. Roubo. É uma desgrama, viu? Puta que da merda. Bom, vou dar uma pausa.